o leão não caça, quem caça é a leoa. Pastor, o leão não caça? Não, quem caça é a leoa. Mas o leão, ele tem um rugido. Então, está lá a presa, ou as presas, os animais a serem abatidos. A leoa fica preparada para dar o bote. Aí o leão dá o rugido. Quando ele dá o rugido, as presas, elas se apavoram. Elas não sabem se elas vão para um lado ou vão para o outro. Elas não sabem o que vão fazer. Elas não sabem se correm, se ficam paradas pelo rugido do leão. E aí vem a leoa e... Por isso o inimigo da tua alma tenta se manifestar como o leão da tribo de Judá. Ele ruge como o leão, mas ele não é o leão. Ele tem um rugido parecido, mas ele não é o leão. Toca na pessoa próxima de você e diz assim: o leão, o verdadeiro leão da tribo de Judá, quando ele ruge, o inimigo tem que partir, ele tem que ir embora, porque ninguém pode com o rugido do leão. Hoje nós viemos aqui, tema da nossa meditação, para destravar o seu entendimento. Então você vai sair daqui, espero eu, movido pelo Espírito, compreendendo algumas coisas, entendendo algumas coisas. Por que, pastor, que o meu entendimento ele precisa ser destravado? E eu começo a pregar a partir de agora. Ele precisa ser destravado, porque a Bíblia, que não é o texto que eu vou usar um texto aqui em Jeremias, mas só para te dar um entendimento. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo de número 6, em Isaías capítulo 6, eu já preguei aqui, mostrando como que a terra vê o céu e como que o céu vê a terra. Repita comigo: a maneira que a terra vê o céu, e a maneira que o céu vê a terra. Esse texto, ou nesses versículos, nos mostra isso. A Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E no versículo 3 vai dizer que clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 o Senhor. Então nesse texto eu consigo entender a maneira que a terra vê o céu. Quando Deus abre o entendimento do homem, como abriu não só o entendimento de Isaías, mas também abriu o entendimento de Estevão, o primeiro diácono instituído, e também abriu o entendimento de um homem expressado no Evangelho de João, no capítulo de número 1, a partir do versículo de Natanael. Perdão, me perdi aqui um pouquinho, mas me localizei. Então Deus deu ao homem o poder de ver o céu aberto. Então toca na pessoa do teu lado e diga assim: quando Deus te der uma visão do céu aberto, Ele vai te revelar um céu como esse que Isaías viu. No versículo 1, ele vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então toca na pessoa do teu lado e diz assim: existe um Deus assentado em um alto e sublime trono. O texto diz que as abas de suas vestes enchiam o templo, e serafins estavam por cima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Irmãos, todas as vezes que eu li esse texto, eu tento imaginar que cena maravilhosa é essa que Isaías vê. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E no versículo 3 diz que clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem uma canção, Agnus Dei, e no momento dela ela fala justamente sobre esse Santo, Santo, Santo. Isso é importante para você, é importante para mim,
Deus hoje quer destravar o teu entendimento. Então essa é a maneira que a terra vê o céu. Mas nós vamos observar que existe uma maneira que o céu vê a terra. A Bíblia diz que os serafins, eles viram para o Senhor e diz que toda a terra está cheia da tua glória. Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Então significa dizer que a terra está tomada pela glória de Deus, mas que nós não conseguimos ver nem entender enquanto os nossos entendimentos não forem abertos. Enquanto Deus não trabalhar dentro de você, dentro de mim, enquanto Ele não mover algumas coisas que atrapalham. Eu coloquei esses dias no Facebook que a maior vitória de um ser humano está naquilo que ele é capaz de renunciar. Quando você renuncia, o Senhor te mostra coisas que tu nunca imaginou um dia, ou nunca sonhou em ver. Então, a terra olha para o céu, você vai ver que a imagem que Isaías tem é uma imagem semelhante à imagem que Estevão teve. Ele viu um alto, também sublime trono. Ele viu à destra um trono vazio, mas ele viu o dono do trono em pé, inclinado para ele. Natanael, Jesus vira para eles e diz assim: porque te disse tudo isso, tu crê? Natanael, coisas maiores ainda tu verás. Tu verás o céu aberto. Desliga o seu telefone, por favor. Tu verás o céu aberto e tu verás a manifestação do Filho do Homem subindo e descendo por ele. Jesus ali estava se declarando como a escada. Jesus estava se declarando que Ele era a escada, Ele era a ponte, Ele era o acesso entre os homens e Deus. Que todas as vezes que nós clamássemos em seu nome, que Ele faria milagres. Ele próprio vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 18: tudo quanto, pois, ligardes na terra em meu nome, será ligado no céu. E tudo quanto, pois, desligares na terra, será desligado no céu. Ele está dando ao homem um poder, um entendimento. Ele está dizendo para mim, para você, de que Ele é esse Deus magnífico, mas um Deus que entende a antiga aliança, um Deus que manifestou regras. Você sabe o porquê dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos eram para manter a igreja debaixo de uma regra. E hoje, pastor, hoje eu sou mantido debaixo do Espírito Santo. Eu sou guiado por Ele. Ele me incomoda quando eu estou em lugares errados. Ele me incomoda quando os meus pensamentos não são bons. Ele me incomoda quando os meus desejos não acompanham a vontade de Deus. Ele me incomoda quando eu nem fiz, mas já pensei. Ele me incomoda quando eu desejo aquilo que não é para ser desejado. Ele me incomoda quando eu toco naquilo que não é para ser tocado. Quando você é ungido, você é eleito, você sabe muito bem o incômodo que o Espírito Santo te dá. Vou te dar um exemplo: quando você toca no seu dízimo. Eu não sei se você já tocou, mas eu já toquei. Então vou falar por mim. Eu tinha a minha oficina, eu até contei isso esses dias, né? Eu fui levar meu filho para uma vaga de emprego, e o rapaz disse: olha, rapaz, pelo seu currículo eu não vou te empregar, porque você merece ser empregado, porque o do seu currículo não tem nada de bom, mas você tem um pai, e através da vida do teu pai eu vou abrir uma porta para você. Eu vim te dizer que no meu currículo, no teu currículo talvez não tenha nada de bom, mas eu e você, nós possuímos um pai, e esse pai me garante as portas abertas. Esse pai me garante aquilo que diz Apocalipse no capítulo 3, no versículo 7 e 8, irmãos. Ele me garante viver tudo isso. Ele me garante estar acompanhado por essa palavra. O texto diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E o versículo 8, ele começa dizendo: conheço as tuas obras,
E eis que tenho posto diante de ti uma porta. Vira para a pessoa do teu lado e diz: Deus vai abrir uma porta para você. Diz Deus, ou melhor, diz Deus já tem uma porta aberta para a tua vida. E Ele está dizendo: diga para ele ou para ela: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu vou na sua dianteira. Não temas, porque essa porta quem abriu foi Deus. E Ele diz assim: o qual ninguém, vai, me diz, vai, leia comigo, ninguém, leia, conclua comigo, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Você sabe o que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer para você que tem passado por dificuldades, mas tem mantido, guardado a tua fé. Você tem passado por dificuldades, mas você não tem negado o seu Deus. Você tem passado por lutas, mas você tem dito: Senhor, Tu continuas sendo o Senhor da minha vida. E o Senhor está dizendo que tens pouca força. Sabe o que esse texto diz? Que quando você não tem forças para colocar a mão na maçaneta e abrir essa porta, Deus envia um anjo para você. E esse anjo abre a porta no teu lugar e diz para você: simplesmente avance. E quando você não tem forças para avançar, o anjo faz aquilo que fez com Ló. A Bíblia diz que o anjo toca em Ló e diz: Ló, vamos embora, rapaz, Deus vai destruir tudo isso. E Ló então fica: mas como? Ele parecia que estava tendo uma visão. E a Bíblia diz que o anjo pega ele pela mão e a sua família e apressadamente leva para um lugar seguro. Eu vim dizer para você que se você tem tido pouca força, um anjo vai te segurar pela mão e vai te conduzir. Vira para a pessoa do teu lado e diz: você vai avançar. Vira para a pessoa do teu lado ou para você mesmo, diz: eu irei avançar. E nós vamos entrar, porque essa porta quem abriu foi Deus. E se foi Ele quem abriu, ninguém poderá impedir. Você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa entender que enquanto Deus não destrava o seu entendimento, você continua como menino. E menino é aquele que perde. Meu filho virou para mim e disse: pai, o senhor viu o que ele falou? Ele falou que pelos meus méritos eu não seria empregado. Ele disse que eu não estou preparado. Mas ele disse que através da amizade que o senhor tem com ele, ele abriria a porta para mim. E ele disse mais: pela amizade que eu tenho com teu pai, não vou te colocar em qualquer lugar. Eu podia abrir uma porta para ti, já que você quer trabalhar. E trabalhar ali. E ele foi citando os lugares, sem desmerecer os lugares. Mas ele virou e disse: pela amizade que eu tenho com seu pai, eu tenho que te colocar num lugar bom. Eu vim dizer para você que pela tua intimidade com Deus ao qual você serve, enquanto você não compreender que a glória já está cheia, que a terra já está cheia da glória de Deus, mas que Deus quer pegar a mim e a ti e dizer para mim e para você, para nós, de que o meu entendimento, o teu, precisa se expandir. Hoje Deus quer destravar o meu entendimento, quer destravar o teu entendimento. Hoje Deus quer mostrar para você que aonde quer que você vá, o que quer que você faça, você serve a um Deus soberano. Um Deus que te leva, te conduz, que ainda lá, eu já vi amigos, pastores, que às vezes no momento desse, quer fazer um sensacionalismo, aí está lá no hospital, aí faz um vídeo, tá vendo, irmãos? Pastor também, sabe? Deus quer arrancar o rótulo de nós e quer nos ver como realmente somos. Ou melhor, Ele nos vê como somos. Nós precisamos entender isso. E quando você não tem rótulo, você está despido. Quando você não tem rótulo, você é do jeito que você é. Quando você não tem rótulo, não importa. Não importa para os homens, mas importa para Deus. E Deus quer destravar o teu entendimento, o meu entendimento, revelando para nós coisas jamais vistas, te dando e te fazendo compreender algumas coisas.
Você lembra de Moisés? Que ainda não é o texto que eu quero usar, e nem sei se vou usar, porque o Espírito Santo está falando nesse lugar. Você lembra de Moisés? O Senhor vira para Moisés e diz: Moisés, aproxime o povo de mim. Eu vou vir, e não vou vir de qualquer maneira, eu vou vir com glória, com esplendor. Mas faz o seguinte, Moisés, prepara eles. E durante 3 dias o povo foi preparado. E chegou o dia em que Moisés chama o povo. Olha que coisa linda. Você quer entender isso? Moisés chama o povo. A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 9, inicialmente no versículo 9, o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés. Você abriu Êxodo 19, versículo 9. A Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Se você for comigo até o versículo 16, olha que coisa linda no versículo 16. No versículo 16 o texto diz: ao amanhecer, no 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clagor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Eu quero falar com você, igreja de Cristo na terra. Chegou um tempo em nossas vidas que os nossos ouvidos e o nosso entendimento precisa estar apurado para o Senhor. Às vezes você ouve muitas coisas de muitas pessoas, mas você não consegue ouvir a voz do seu Deus. Eu vou voltar a esse texto, mas eu amo em Ezequiel, no capítulo 37, quando fala do vale de ossos secos. Eu amo em seus versículos, desde o versículo de número 1, que o Senhor leva Ezequiel a um vale, e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou num vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me Ele: profetiza a esses ossos e dize: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei vós o meu Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor seu Deus. Então, versículo 7. O versículo 7, ele vai dizer: então eu profetizei segundo me fora ordenado. Não é isso? Então eu profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvia-se um barulho de ossos que se batiam contra ossos. Eu vim dizer para você que quando você está na dispensação do Espírito Santo, ainda que a tua vida esteja toda conturbada, mas quando o Espírito traz uma palavra para você, quando Deus traz uma revelação para você, Ele tem um poder de botar cada osso no seu lugar. Eu vim aqui hoje como instrumento de Deus para dizer o que você está ouvindo. E se você não tem ouvido nada de especial, a partir de hoje Deus vai abrir o teu entendimento, Deus vai destravar o teu entendimento e vai te dar ouvidos para que você ouça
começar ossos se batendo contra ossos. Vira para a pessoa do seu lado e diga para ela: Deus está colocando a sua vida em ordem, vai dar tudo certo. Aguenta firme, não desista, não desanime, permaneça, porque o Espírito já está trabalhando, os ossos já estão se batendo, se juntando. Aquilo que não tinha tutano vai ganhar, aquilo que não tinha expressão vai ganhar, aquilo que não tinha força vai ganhar, porque Deus está dizendo: eu sou contigo nesta terra. E você precisa tomar posse disso hoje. O Senhor, Ele disse no Êxodo, no 19, no 16, de que Ele ia se manifestar através de trovões e relâmpagos. Aí no 17 vai dizer o seguinte: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O que é isso, pastor? Deus quer voltar a te dar experiências com Ele. Ou se Ele nunca te deu, Ele quer poder te dar experiências com Ele. E aí, levitas, vocês não vão tocar por tocar, vocês vão tocar e sentir a glória de Deus nesse lugar. Vocês não vão tocar simplesmente pelo fato de que vocês estudaram ou porque alguém te ensinou. Vocês vão ministrar, e porque vocês estão sentindo esse poder, vocês estão sentindo essa fragrância maravilhosa, vocês estão sentindo que a temperatura mudou. Eu vim aqui dizer para você: Deus quer mudar a temperatura da tua vida. Você de repente tem vivido uma temperatura estável, as coisas têm estado boas, mas eu vim dizer para você que as coisas vão esquentar, porque o Espírito Santo, ele vai se manifestar, e as coisas vão esquentar. De repente, pastor, a temperatura está boa, mas eu vim te dizer que em meio a Apocalipse, no próprio capítulo 3, no versículo 15, Deus abomina o que é morno. Então, se você está vivendo um processo de mornidão, se você tem vivido um processo em que as coisas estão mornas, eu vim dizer para você que o meu Deus e o teu, Ele quer mostrar para você que o que é morno, Ele está ao ponto de vomitar-te. E aí diz assim: porque és morno. Põe o 15 para a gente entender. Põe o 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Você sabe por que Deus compara o frio com o quente? O frio é aquele que está fora da presença de Deus, e o quente é aquele que está na presença de Deus. Mas pastor, Deus compara o frio com o quente. Por quê? Porque Ele sabe que o frio, num estalar de dedo, torna-se quente. Ele não quer tratar nem com frio nem com quente. Essa palavra não é nem para quem está frio nem para quem está quente. E Ele vai dizer assim: quem dera se fosse frio ou quente. Se você estiver na esfera de frio, beleza. Se você for quente, maravilha. Mas o meu problema não é com frio nem com quente. O meu problema está no versículo 16. E no versículo 16 ele diz assim: porque és morno, nem és quente nem frio, e estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Então Deus, Ele quer lançar isso que é morno fora, e quer poder aquecer a sua vida. Ele quer destravar a tua mente. Ele quer que você esteja vivendo um processo com Ele, e muitas das vezes sem saber se o clima está favorável para uma coisa ou para outra. Porque você vai estar sendo guiado pelo Espírito, e quem é guiado pelo Espírito não está sujeito ao clima, não está sujeito à adversidade, não está sujeito aos problemas. Quem é guiado pelo Espírito está sujeito a Ele. E se Ele mandar ir, você vai. Se Ele mandar fazer, você faz. Se Ele mandar pregar, você prega, porque você está sujeito ao Espírito. Então hoje, Deus, eu volto a dizer, quer destravar o teu entendimento, quer dizer para você que essa posição que você vem ocupando é uma posição legal, é uma posição boa. Você vem aos cultos, você gosta dos cultos, você louva junto com o ministério de louvor, tem sido tudo muito agradável, mas Ele não te chamou para isso. Toca na
pessoa do teu lado e diz: Deus tem algo específico contigo nessa terra, e você precisa produzir aquilo que Ele te disse que você produziria. Você entende isso? Você é uma árvore, e Deus está dizendo que você precisa produzir os frutos certos, e Ele está aguardando por esses frutos. Ele está aguardando por esses frutos. Você não vai poder ficar à beira do caminho reclamando. Para de olhar para as suas folhagens e produza frutos. Produza frutos. Um dia Jesus chega até uma figueira. Ele chega naquela figueira e ele diz: eu estou com fome, eu quero comer figo daqui. A Bíblia diz que a figueira era frondosa, ela era bonita, cheia de folhas, mas ela não tinha frutos. Não adianta ser cheio de folhas e não ter frutos, irmãos. Não adianta ler e entender que toda a glória está cheia, toda a terra, está cheia da sua glória, e não está inundado por essa glória. Você só é inundado pela glória quando você se lança na glória, quando você permite que essa glória venha se manifestar na sua vida. Não adianta ser uma árvore bonita, não adianta ser cheio de folhas se nós não temos frutos. Jesus chega ali com fome, ele só quer comer, mas ele não pode se alimentar. Por quê, pastor? Porque a árvore não tem fruto. E o texto vai dizer: se bem que não era tempo de figos. Parece meio uma coisa esquisita, né? Jesus 100% Deus, 100% homem, participou da criação de todas as coisas, e de repente vai procurar frutos numa figueira que não era o seu tempo de dar frutos. Mas Jesus conhecia a sua criação, Ele conhece você. Ele sabia que a mesma figueira produzia naquele tempo, em meado de setembro, produzia e era para ter dado o figo temporão, o figo fora do seu tempo. Eu vim te dizer aqui que por ele conhecer isso, ele foi lá tentando obter o figo temporão, o figo fora do tempo. Toca na pessoa do teu lado e diz para ela, e faz ela entender que Deus quer que você produza o figo temporão. É um figo fora do tempo. Vai exigir de você. Aqui o figo temporão nascia entre os galhos e as folhas. Ele era menorzinho, mas mais saboroso. Diz assim para o seu vizinho aí: quando você produz o figo temporão, esse figo é muito mais saboroso. E Deus está dizendo isso para você: produza o figo temporão. Entenda isso. Entenda, ouça Deus. Compreenda que Ele continua agindo com poder e glória. Você está entendendo isso? Você compreende? Você só precisa crer. Você só precisa crer. Você entende? Eu creio. Creio. Você só precisa dizer: eu creio. O Espírito está aqui, irmãos. Eu creio. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3. Capítulo 11 é um capítulo que você conhece, né? Você conhece bem, deveria de conhecer. Mas o versículo 3 diz: a fé, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui o escritor aos Hebreus está nos ensinando que mais importante daquilo que eu consigo ver é daquilo que eu tenho certeza que existe. Eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele existe. Eu não consigo ainda contemplar os seus milagres com os meus olhos carnais, mas eu sei que eles irão acontecer. E quando você está tomado por esse impulso, quando você está tomado por essa certeza, as coisas, elas cooperam. Vira para o teu irmão e diz assim: tem anjos trabalhando a teu favor. Eles são aqueles mensageiros do Senhor. Tem anjos trabalhando a teu favor. E esses anjos, ou essa palavra magnífica que é a palavra de Deus, ela me mostra que todas as coisas, repita comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
O que é isso? É te avisar que sobre a sua vida não vale encantamento. Diga amém. Eu tenho dito: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem pode impedir o teu agir? Maior é o que está contigo do que o que está nesse mundo. Deus está dizendo: comece a contemplar, abra o teu entendimento hoje. Sabe, irmãos, antigamente era dito que aceitar Jesus era para os mais humildes, porque os mais humildes talvez tinham o seu intelecto menor. Que coisa, né? O seu QI menor. Que dá vontade de dar uma surra quem levantou essa tese, né? Porque eles nos chamavam de burros. Porque se você fosse um pouquinho inteligente, você não aceitaria Jesus. Na verdade, para aceitar Jesus, você tem que ser super inteligente. Por quê, pastor? Porque você passa a crer, você passa a ter uma certeza na sua alma de que existiu um que morreu por mim, se fez maldito em meu lugar, pagou um alto preço pela minha vida, que fez o que eu não poderia fazer, que me colocou debaixo de uma palavra chamada graça. Graça é favor imerecido, mas melhor que favor imerecido é Deus dentro. Repita comigo: graça significa Deus dentro. Sabe o que é isso, irmãos? E desgraça, o inverso, é Deus fora. Repita comigo: desgraça é Deus fora. Então eu vim dizer para você, vou contar um segredo, não conta para ninguém, ok? Jesus uma vez fez isso, não conta para ninguém, o cara saiu contando para todo mundo. Você está debaixo da graça de Deus. Deus está dentro dos seus projetos. Deus está dentro dos teus sonhos. Deus está dentro dos movimentos dos teus pés. Deus está dentro dos... Deus está dentro de você. É bom, é? Não ter esboço e pregar que Deus vai falando contigo. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: para onde quer que você for. Se você está sozinho aí, diz: para onde quer que eu for, eu tenho uma certeza: Deus vai na minha frente. Conta mais um segredo para você mesmo. Tu já contou segredo para você mesmo? Você vai se olhar no espelho e vai contar um segredo para você mesmo. Você vai se olhar no espelho. Esses dias, né? Eu tive que ir para a rádio hoje fazer o debate, não teve jeito. Aí chegou lá o pessoal: pastor, o senhor está mais magro. Eu disse: Jesus, que bom. Conta um segredo para você mesmo. Diz assim: existe um Deus que me ama e que quer revelar para mim coisas sublimes. Quer me dar ouvidos para ouvir o som de trovões e discernir o som. Não adianta ouvir o som se você não consegue discernir o som. Captou? Vamos ler aqui para a gente entender? No versículo 18 do Êxodo, no capítulo 19, o texto vai dizer assim: e o clagor da trombeta aumentava cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Repita comigo: o povo só ouvia o som do trovão. Moisés ouvia o som do trovão e entendia o que o som dizia. Você não pegou no teu espírito? Repita comigo: chega de viver das experiências das pessoas santificadas. A partir de hoje, eu também quero me santificar e ter as minhas próprias experiências com Deus.
Não basta ouvir o som. Vira para Deus, fala, vamos começar, me ajuda a pregar. Diz assim: não basta ouvir o som, se eu não consigo entender o que o som diz. O apóstolo Paulo, quando fala das línguas estranhas, o dom de línguas estranhas, eu ensinei aqui que não tem nada a ver com batismo com o Espírito, do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, dom de línguas estranhas é outra, completamente diferente. Batismo com o Espírito Santo vem quando você aceita o Senhor, Ele faz habitação em vós, diz amém. Falar em línguas estranhas é uma outra coisa, é um dom. Repita comigo: dom é diferente de ministério. Porque o dom é dado por Deus quando Ele quer e quando eu busco. E ministério, quando Ele te dá, é para sempre. Você quer que eu te prove? Quando Davi teve condições de matar Saul, ele já sabia que Saul havia sido rejeitado por Deus. Quando ele teve condições de matar Saul, ele disse: seus homens, seus valentes, meu senhor, vamos lá, está tudo certo, vamos pegar Saul dormindo, o senhor enfia uma lança nele, o senhor mata, vamos arrancar a cabeça dele igual o senhor arrancou de Golias. Estou eu conjecturando, né? Os homens de Davi, os caras eram bons de batalha. Vamos arrancar a cabeça de Saul. A gente pode fazer igual fizeram, né? Lá no outro estádio, a gente joga bola com a cabeça dele. Davi, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Aqui, quando você é ungido de Deus, até o inferno para com medo de você. Quando você é ungido de Deus, Ele tem um limite na tua vida. Pega isso aí no teu espírito. Quando você é ungido de Deus, o inimigo tem um limite na tua vida. É até aqui, porque daqui para lá ele não pode. Por quê? Porque você é ungido. Quer bater palma? Bate, porque Jesus merece o teu melhor. Essa presença maravilhosa está nesse lugar, irmãos. Está nesse lugar. Está nesse lugar. Fala assim: pastor, cadê o texto que o senhor ia abrir a pregação? Não sei, irmão, ficou lá atrás. Isso não é despreparo não, irmãos. Isso é ser guiado pelo Espírito. Você está entendendo? Fonte de vida, Deus quer poder destravar o seu entendimento. Deus quer poder mostrar para você que Ele é contigo. Ele quer poder mostrar para você que Ele é o Senhor da sua vida. Olha, o 19 vai dizer: e com o clangor da trombeta, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais e mais. Sabe, quando Deus desceu, houve barulho de trombeta, houve barulho de relâmpagos, houve barulho. Sabe, Deus hoje está dizendo para você: ouça o barulho que vem dos céus, ouça a manifestação, entenda os serafins olhando para a terra e vendo que eu não estou vendo, que você não está vendo, que toda a terra está cheia da sua glória. Senhor, aqui nós estamos gritando, clamando e cantando santo, mas Senhor, lá embaixo há uma terra cheia da tua glória, porque Deus deu ao homem aquilo que tirou de Lúcifer. Você sabe por que Lúcifer antes se chamava Lúcio, anjo de luz, e depois Lúcifer, ferro, ou o que era luz se tornou ferro, ou seja, o que era luz se tornou trevas. Deus tira dele a essência da adoração. E Deus, quando cria o homem e assopra na sua narina, assopra a essência da adoração. Por isso que ele tem raiva de você. Mas o maior ódio de Lúcifer não é o fato de você adorar.
Não é o fato, o maior ódio de Lúcifer é o fato de que foi gerado em nós, repita comigo, foi gerado em mim uma palavra chamada arrependimento. Tu erra, tu falha, mas Deus hoje está aqui ministrando, dizendo para você: se você quiser renovar a tua aliança comigo nesse lugar, você vai renovar e tu vai ver o meu poder sobre a tua vida, porque foi te dado e me dado o poder do arrependimento. E o texto diz: e o clangor da trombeta, como diz o texto, e aumentando cada vez mais e mais, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para cima do Sinai, chamou Moisés para cima do monte, e Moisés subiu, e o Senhor disse: desce e adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos não pereçam. Moisés desce lá e diz para eles que eles têm que ficar ali. Por quê? Porque eles são limitados. Você lembra dos servos? E eu estou caminhando aí, irmãos, e vou encerrar essa mensagem. Você lembra dos servos de Abraão? A Bíblia diz que quando Deus pede Isaac, seu filho, em sacrifício, ele sai com 2 servos. Ele sai com Isaac e ele sai com uma jumenta. Eles saem, levam 3 dias. A Bíblia diz que quando Abraão contempla o lugar, porque o Espírito havia revelado a ele, ele vira para os servos e diz assim: ó, até aqui. Por quê, pastor? Por que aqueles servos, eles não subiram? Porque eles eram servos meninos. Quando você está na função de um servo que ainda não compreendeu o que diz as Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 15, quando você não compreende o que Deus tem para a sua vida, esse texto diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos tenho chamado de amigos. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: para ver coisas maiores, você vai precisar ser amigo de Deus. E Abraão, ele deixa naquele lugar os servos, e ele deixa a jumenta, e ele parte com seu filho. Chegou uma hora na minha vida e na tua que Deus quer mostrar coisas maravilhosas, mas Ele quer que você possa entender, abrir o teu entendimento. Igreja não é brincadeira, é um sim, sim, não, não. Esses dias eu atendi uma pessoa na rádio, se não me engano, segunda ou terça-feira, e a pessoa dizia assim: pastor, o meu sogro, ele apenas como é que foi que ela falou? Tomou um banho na igreja. Eu perguntei: como, minha irmã, tomou um banho? Não, pastor, ele continua com as mesmas maneiras, com os mesmos, sabe? Ele apenas tomou um banho na igreja. Como assim, amada? Tomou um banho? Ele desceu as águas, pastor, aquilo foi apenas um banho. Eu vim te dizer que existe um Deus que te chamou e que é um posicionamento seu, hoje. Ele não quer ficar te olhando como servo menino, que na hora do bem bom, tu vai ficar fora do negócio. Você quer entender isso melhor? A Bíblia fala que Jairo chega até o Senhor Jesus e diz: Senhor, minha filha está morrendo. Minha filha está morrendo. Por favor, vá até a minha casa. No meio do caminho, Jesus encontra com a mulher do fluxo de sangue. A menina tinha 12 anos e a mulher há 12 anos padecia de uma hemorragia. Ou seja, ele encontra com uma que estava perdendo sangue e com a outra que estava perdendo a vida. Então você vai observar que primeiro Deus queria restaurar, para depois curar. Queria restaurar aquela mulher, queria dar a ela novamente um novo fôlego de vida. Mas quando Jesus chega e restaura a mulher do fluxo de sangue, mas quando Jesus chega lá diante da filha de Jairo, ele ouve a notícia de que a menina já havia morrido. Jesus pergunta aonde ela está. Ela está no quarto, Senhor. Então ele não permitiu que fosse com ele ninguém mais do que o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. Sabe, irmãos,
Esses dias o José ministrou uma mensagem aqui, e ele disse assim: esteja colado com o seu líder. E aí é muito complicado para mim como pastor estar falando uma coisa dessa para você. Mas quando você está ligado na mesma visão da sua liderança, é impossível você não viver aquilo ou as revelações que Deus tem dado à liderança. Então entenda uma coisa: das tuas orações diz Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem dado ao meu líder, eu quero entender aquilo que o Senhor tem dado a ele. E se ele está dizendo, se a Bíblia está dizendo que quando Moisés se aproximava, o Senhor falava com ele através de trovão ou de trovões, mas ele entendia: Senhor, eu quero entender a tua voz, eu quero ter minha mente destravada, eu quero ter o meu espírito liberado para compreender o que é santo e discernir bem do que é profano, porque eu sei que uma coisa não se mistura com a outra. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele quer poder falar contigo aí, quer poder destravar a tua mente, quer poder dizer para ti: não basta ser servo, precisa ser amigo. Às vezes tu tem dito: porque eu me considero um servo. Não seja apenas um servo. É claro que para ser amigo precisa ser servo, mas existem pessoas que já passaram da esfera de servos, e Deus está te chamando como amigo hoje. Pedro, Tiago e João contemplam o milagre. Talita cumi, menina, levanta e anda. E a garota despertou. Os outros discípulos não viram, mas eles viram. E chegou um momento na tua vida que você precisa dizer: eu quero ver. Repita comigo: eu quero ver. Repita: a minha família vai precisar ver. Os meus filhos verão. Todos que estiverem próximos de mim contemplarão. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. O Senhor quer destravar a tua mente. O Senhor quer começar a mostrar para você. Quer começar a mostrar para você aquilo que diz Eclesiastes no capítulo 11. No versículo de número 1, onde a gente aprende com Salomão a lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão sobre as águas e lançar sementes, irmãos. A primeira vertente, a que eu mais amo nesse versículo, é de lançar sementes. Você sabe o que é isso? O rio Nilo, ele enchia, as suas margens eram ocupadas pelas águas, e cada um que morava próximo ao rio Nilo lançavam suas sementes. Mas é certo que eles não colhiam das sementes que eles lançavam, eles colhiam das sementes que germinavam na sua terra, que eram lançadas por outras pessoas. Você entendeu? Então segura um pouquinho aí. Você não vai colher das sementes que você lançar. Estou te dando esse baque hoje. Você não colherá das sementes que você lançar, mas você vai colher das sementes que alguém vai lançar por você. Quem lançava lá atrás, o Nilo vinha, trazia para as terras, e ali começava a crescer. Você está entendendo? Diga amém. As sementes que você lançar, elas servirão para fecundar terras lá na frente. De repente, aquela pessoa só tinha aquelas poucas sementes, e ela lançou tudo quanto tinha. E você tinha semente em abundância, e você não teve medo, você lançou. Sabe o que vai acontecer? As tuas sementes chegarão lá naquela terra daquela pobrezinha, mas vai dar tanto fruto, tanto fruto, tanto fruto, que ela vai dizer: Senhor, como pode? E se Deus quiser falar com ela, vai dizer: são as tuas sementes que você lançou de todo o seu coração. Você entendeu? Diga amém. Mas alguém lá atrás está lançando sementes. Eu quero profetizar isso hoje na tua vida. Se tu receber aí, só levantar a tua mão. Alguém lá atrás está lançando sementes de forma abundante. O Nilo trará essas sementes para o teu território. Você está entendendo? Diga amém. Vai chegar no teu território essas sementes, em nome de Jesus. Vai chegar no teu território. E eu quero profetizar
que haverá abundância na tua colheita. Ei, tu vai colher até aquilo que você acha que não merece. Tu vai colher aquilo que você acha que você nem plantou. Mas Deus manda te dizer: é o meu espírito, hein? Oh, é o meu espírito. E é porque você está debaixo da graça. Ele manda te dizer que você está debaixo da graça. Ele manda te dizer que Ele está dentro dos teus negócios. Ele está dentro dos teus sonhos. Ele está dentro da tua família. Ele está dentro dos teus projetos. Ele está dentro. Vai dar tudo certo.